Alegria, salve, salve! Que ótimo você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E tenho certeza que você vai gostar dessa aula do nosso mentor ou mentora, não sei quem é que vai trazer a comunicação através da mediunidade da Vânia, trazendo reflexões valiosas para a nossa vida. Vamos pensar juntos, vamos refletir juntos e aproveitar essa oportunidade. Gostou? Se inscreve no canal, dá o joinha e compartilha. Vamos lá, Vânia? Boa noite, meus queridos e amados irmãos do Ciente. Eu vou me apresentar hoje. Rosalino, esse amigo de todos vocês que vocês aqui do Ciente já conhecem, mas os amigos que vão me ver, ouvir pela primeira vez, eu sou um Exu. Vocês estão com medo? Eu estou de capa preta? Não tenham medo, gente. Exu é uma denominação que se dá a um guardião, a um companheiro como todos os outros, que nos acompanham, porque eu também tinha, quando estava encarnado, o meu Exu que me acompanhava. Era o meu amigo, era aquele que estava do meu lado, que me segurava. E assim, somos todos iguais. E, meus amigos, vamos aí falar hoje um pouquinho para vocês da vida cotidiana. Eu, como estou aqui do lado de cá, acompanhando essa minha amiga Vânia e todos os do CENTE, porque fazemos parte de um grupo e trabalhamos todos unidos, vemos e ouvimos muitas conversas de vocês no dia a dia. Eu digo a vocês, crianças, que vocês realmente ainda são crianças na espiritualidade. Porque se soubessem o quanto nós sofremos quando passamos para o lado de cá, por não termos tido ensinamento nenhum, como vocês têm hoje. Quando nós vivíamos na Terra e fazíamos e acontecíamos o que quiséssemos fazer. Quando passamos para o lado de cá, que nós deixamos o corpo físico, a nossa consciência ou as consciências às quais fizemos mal, nos acusam e nos perseguem. Meus queridos, cuidem do que vocês pensam sobre as pessoas. Cuidem do que vocês falam sobre as pessoas. Não se esqueçam, cada um do ser humano que vocês comentam, ou que vocês pensam, ou com quem vocês falam, tem os seus companheiros espirituais ao lado que estão ouvindo e vendo tudo. E como nós sabemos que a palavra tem força, vocês hoje já sabem disso. Vocês hoje já têm consciência de que a palavra é extremamente forte quando dita com sentimentos. Portanto, se vocês sabem isso, e se vocês sabem que ao lado dessa criatura ao qual vocês estão se referindo, às vezes de maneira jocosa, às vezes de maneira maldosa, ou às vezes com algum comentário irônico. Não se esqueçam, estão sendo observados. Todos vocês. Portanto, se policiem. É uma maneira de vocês não criarem desafetos.
Porque muitas vezes os companheiros desses amigos encarnados não são pessoas muito esclarecidas. São amigos dele, que por Deus, por necessidade, estão ao seu lado, auxiliando e evoluindo junto. Mas nem sempre são espíritos com entendimento, com sabedoria, para compreender uma pequena palavra que foi falada para o companheiro dele, ou um sentimento que foi emitido para esse seu companheiro. Nem sempre eles entendem. E quando eles não entendem, quando eles não são esclarecidos, eles tornam vocês um desafeto. E eis que, quando vocês desencarnam, vão encontrar os desafetos. Vão encontrar esses espíritos que vão lhes cobrar. Olha, estive ao lado dele assim, você ao longo da vida fez isso, falou isso, aconteceu isso. E vão lhe cobrar. E também enquanto vocês estão na Terra. Eles podem muitas vezes vos cobrar, fazendo com que vocês se sintam mal, fazendo com que vocês se arrependam do que falaram. Então, no cotidiano, cuidem de como vocês pensam, de quem vocês estão pensando, e eu não digo somente que vocês, isso para os encarnados, mas vocês podem estar pensando também para os desencarnados, ou pelos desencarnados que ainda têm também os seus, eu não queria dizer Exu, porque vocês podem ter até um preconceito, não o do ciente, porque todos nós sabemos quem são. Mas é exatamente ele. Portanto, nem sempre eles são esclarecidos. E eles cobram. Então, veja, por amor a vocês mesmos, por respeito ao outro, por saber que todos somos diferentes, cada um está num estágio evolutivo, cada um tem uma maneira de ver, de pensar, de agir, de falar. E a Terra é diversa. Seres diversos estão aqui vivenciando uma oportunidade de evolução. Então, não há necessidade de se fazer pequenos comentários, que isso são velhos hábitos. Eu sei que nós trazemos isso de séculos. Pequenos comentários jocosos, brincadeiras fora de hora, que podem atingir as pessoas, que podem deixá-los desgostosos, porque todos nós também sabemos que temos o bendito do orgulho. E quando alguém, às vezes, faz um comentário inadequado, o orgulho bate e a pessoa acaba tendo uma reação que não precisaria ter, se não houvesse um comentário indevido na hora indevida. Entende o que eu estou falando? Eu gostaria até de trocar uma ideia com vocês, que vocês me dissessem se estão compreendendo o que eu estou colocando para vocês. Vocês imaginam isso? Que todas as pessoas que estão ao nosso derredor têm um companheiro ao lado, um amigo espiritual, alguém que às vezes, por dívida ou por amor, estão ligados a essa pessoa e que tem seus orgulhos, suas deficiências, que ainda estão aprendendo, porque não são anjos. Se estão ao lado de um companheiro como companheiro, se estão ainda num corpo físico
ou num corpo espiritual, trabalhando com as pessoas do corpo físico, estão ainda evoluindo, assim como eu, assim como outros que estão aqui vivenciando com vocês todo esse trabalho que cada ser humano tem que ter e responsabilidade sobre seus atos. Nós já sabemos que o que se faz, o que se planta, se colhe. Portanto, se nós nos lembrarmos sempre de que cada amigo, cada parente, cada ser humano, cada espírito, e tem, às vezes, nem um companheiro, existem mais companheiros ao lado dessa pessoa, que estão vendo e ouvindo tudo o que se passa com ele, com ela. Então, eu gostaria de lhes alertar, porque a gente, quando convive com vocês, observa as suas conversas, as suas brincadeiras, todas as situações que vocês vivenciam, porque eu estou nesse grupo, eu estou trabalhando. Então, eu vejo tudo, não é, Andréa? Estou certo, Andréa? Certíssimo, certíssimo. A gente precisa vigiar, porque a gente faz isso mesmo. Rosalino é somente um amigo, não sou um mentor. Vocês sabem bem disso. Mas eu queria trazer esse alerta. E eu pedi que me dessem a oportunidade de falar isso com vocês. Uma coisa simples. Cuidado com o que pensam das pessoas, o que falam para as pessoas e o que falam das pessoas. Porque todos estão olhando, ouvindo e sentindo, muitas vezes, alguma coisa não muito agradável, que às vezes reflete para vocês. Porque o que se fala, volta. O que se pensa, volta. O que se faz, volta. E às vezes nós estamos vendo companheiros e amigos passando umas lambadas que não sabem por quê. Mas se fizerem uma reflexão, vão ver que, com certeza, falaram de alguém, pensaram em alguém, fizeram alguma coisa para alguém que agora estão refletindo coisas negativas, porque, com certeza, fizeram alguma coisa negativa. Para vir uma força negativa, é necessário que outra haja. Portanto, fiquem atentos. Esse é o dia a dia. Fiquem atentos. Andréa, amigos do Ciente, amigos novos que ouvirão este pequeno aviso, esse pequeno alerta, essas pequenas palavras, porque eu realmente não sou um mentor, sou somente um amigo e trabalhador da causa do bem. Certo, Andréa? Certo, Rosalino, e a gente precisa vigiar mesmo, porque a gente faz brincadeiras, né? Mesmo sem querer, e são hábitos ruins. E vale a pena a gente pensar a questão espiritual que nos atinge por causa dessas brincadeiras, e a gente acha que a gente está prejudicando alguém, ou nem pensa nisso, mas está fazendo mal para si mesmo, né? Mas não é somente brincadeiras, Andréa. São pensamentos que, às vezes, todos nós... São velhos hábitos. Quando nós pensamos de alguém, nossa, tal pessoa assim, assim, fez isso, nossa, que coisa horrível, que coisa... Criticando, comentando. E quando se comenta, quando se pensa, o pensamento não é só seu. Ele é claro, límpido, ele está no universo. E os outros veem e ouvem. Os espíritos desencarnados que estão ao derredor
veem e ouvem os pensamentos de vocês. É isso que eu queria alertar. Muitos de vocês apanharam este ano sem saber por quê. Eu lhes trago uma doce notícia, porque vocês fizeram, pensaram, falaram alguma coisa negativa de alguém ou para alguém e receberam o retorno. Portanto, vigiem. O que Jesus falava, orai e vigiai, é isso. Prestem atenção. Quando Jesus estava com os apóstolos eram seres humanos como nós. E algum apóstolo vinha e falava para ele do outro. Olha, Jesus, o Mateus fez isso, o João fez aquilo. Jesus vinha docemente colocando, desviando o assunto, e ele abrandava e colocava panos quentes. Por quê? Ensinando aos apóstolos que todos eram iguais e as coisas são assim mesmo, nós fazemos isso, nós ainda não entendemos, e etc. É o mesmo julgamento para nós, é o mesmo ensinamento de Jesus para nós. Mas nós não nos atentamos a isso. Mesmo todos que fazem evangelho, que estudam evangelho, que estudam tudo que os mentores trazem, as orientações que trazem, quem de nós aqui na Terra já pensou nisso? Que está falando ou pensando de alguém e os espíritos estão vendo e ouvindo o que você está falando ou pensando? Acredito que ninguém. Porque eu também nunca acreditei nisso, nunca imaginei isso. E tive que passar pelos meus apuros. Porque vinham me cobrar e eu dizia, mas será que eu fiz isso? Será que eu falei? Falou, você disse. Gente, a gente vê isso dia inteiro. O dia inteiro. Todos os dias. Portanto, eu digo a vocês, esse é o meu alerta. Cuidem. Cuidem do que pensam, do que falam e do que fazem. É um alerta. Todos os espíritos que estão ao seu redor estão ouvindo, vendo. Ok? É esse o meu recado. A gente sempre pensa, né, Rosalino, que caridade é você dar um passe no centro, é você incorporar o espírito, é você dar um prato de comida, é você visitar o doente, mas a gente esquece da caridade dos pensamentos e da energia que a gente emite. E essa, na verdade, é a maior caridade, é a emissão daquilo que vem da gente. É uma caridade que você faz para você. Se você ainda é egoísta, ótimo, pense em você. O que você vai receber se você fizer isso? Então, faça o bem. Fale o bem, fique quieta, não pense, não comente. Veja as coisas e não veja. Põe aqui, nem uns 3 macaquinhos, não vê, não ouve, não fala. Deixa passar. Porque as paredes têm ouvido. Esse é meu recado. Cuidem, porque as paredes têm ouvido. Vocês nunca estão sós. Esse é meu recado de hoje. Uma boa noite e foi uma alegria eu ter tido a oportunidade para falar. Imagina aqui um Exu do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra falando com vocês. Rosalino, ao seu dispor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, querido. Obrigada. Excelente o que você trouxe para a gente. Acho que todo mundo vai parar para pensar e melhorar. A gente está aqui para isso, para a gente melhorar, ser um pouquinho melhor a cada dia. Tá certo? Gostou da mensagem do Rosalino? Trouxe alguma reflexão para você? Porque trouxe para todo mundo aqui.
Está todo mundo parado pensando, né? Onde que está podendo fazer melhor. Então, dê o joinha, se inscreve no canal e ative o sininho. Venha participar da família Ciente, porque a família Ciente não está completa sem você. Um beijo no seu coração e axé!